Olá, boa noite para todas, todos e todes. Nós estamos de volta nas nossas lives. E essa live, ela é o esperançar, né? É o esperançar de Paulo Freire, é o esperançar do agir, do fazer, do se movimentar. Não é o esperançar simplesmente da esperança, né? Então, nós precisamos, neste momento, termos ações. E para isso nós precisamos refletir as nossas ações, nós precisamos entender para onde devemos caminhar. Então, antes de começar aqui a nossa live, eu vou ler aqui um pedacinho só de uma contribuição deste grande mestre, deste grande homem, do patrono da educação, que é Paulo Freire, né? Então, educação como prática de liberdade. Então, vamos lá. Para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que faz ser o ente de relações que há uma pluralidade nessas relações do homem com o mundo, na medida em que responde à ampla variedade dos seus desafios. E o nosso desafio no mundo, o nosso desafio no Brasil, é exatamente o que o Paulo Freire mais nos deixou numa simples palavra tão profunda: esperançar. Então, nós vamos começar esse novo momento de lives a cada 15 dias, às terças-feiras, vai ser esse o programa, sempre trazendo mulheres e homens que possam nos trazer um alento, que possam trazer reflexões e um diálogo. E para isso, então, eu vou pedir aqui para a nossa querida Adriana Zanini fazer a apresentação. Boa noite, Adriana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, minha querida. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né, com pessoas tão aguerridas. A gente conversou um pouquinho antes, já dá para perceber. Eu sou professora, né, eu sempre gosto de me apresentar como professora. Na minha trajetória como pedagoga, eu pude compreender a importância da escola pública e por isso eu sou uma eterna defensora da escola pública, né? Na escola pública, além de docente, eu já tive a experiência de ser diretora, assistente pedagógica, supervisora de ensino, enfim, tenho aí 30 anos de trajetória na escola pública, e eu compreendo e entendo a importância dela para a diminuição das desigualdades, né? Então, essa é a minha grande defesa enquanto profissional da educação, defender a escola pública. Gratidão. Então, vamos ver agora aqui a Raíssa Barbosa. Oi, querida, se apresente, diga para quem você é. Oi, gente. Oi, essas mulheres incríveis aqui, que já na fala inicial a gente já percebe que são mulheres de muita força e muita luz, né? A partir de a gente estar vendo as pessoas nesses quadradinhos, mas a gente sente a energia, né, uma da outra, e isso é fantástico, assim. Então, eu sou Raíssa Barbosa, estou terminando agora a graduação de História pela Universidade Federal do Amazonas. Sou do estado do Amazonas, de Manaus. Sou também dirigente do Movimento em Frente, né? Que é um movimento estudantil que tem aí como principal pauta a permanência e a defesa da assistência estudantil nas universidades. E sou diretora de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes, né? Nessa gestão agora. E aí a gente está numa luta, numa defesa em prol da educação pública e da educação de qualidade. E eu acho que nada melhor que começar esse dia, essa noite, ouvindo já o nosso saudoso Paulo Freire, que tanto tem a nos ensinar, e que a gente começa a esperançar a partir daí. Gratidão pelo convite, Sol, e por poder
partilhar um pouco e aprender um pouco com vocês. Obrigada. Muito grata por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui conversar com todas as pessoas. E agora, a nossa querida Ruth Alonso. Ô, mulher, vamos lá, se apresente. Ô, minha querida, obrigada. Finalmente, né, estamos compartilhando a telinha. A gente tentou algumas vezes, né, fazer essa partilha e conseguimos, né, de uma forma muito feliz estar aqui. Então, eu queria agradecer muito o convite, né, para você, só agradecer, compartilhar esse momento com a Adriana, com a Raíssa também, e com as pessoas que estão acompanhando aqui a gente. Enfim, de onde falo, né? Sou promotora legal popular, sou da União de Mulheres aqui de São Paulo. Lembrando, eu vi uma Reis, né? É importante a gente falar também, né, que somos feministas, isso já marca, né, a partir daqui, qual é o nosso posicionamento, como é que a gente observa e vê o mundo, né? Sou uma mulher lésbica, estive candidata também a vereadora aqui no município de São Paulo, sou de formação advogada, mas trabalhei nos últimos anos na assistência social do município com mulheres em situação de violência doméstica. Então, um pouquinho daí que eu falo, né, nessa experiência da educação popular, porque como promotora legal popular, estando, né, na co-coordenação do curso de promotoras, a gente tem esse empenho e acredita muito na educação, né? Então é importante ouvir Paulo Freire, né, nas suas palavras aí, nessa abertura dos trabalhos, né, e dizer que fui aluna de escola pública durante toda a vida, menos no ensino, né, superior, que é a caminhada que a gente faz, né? E aí no ensino superior você vai para a escola privada, né? Então, discutir a escola pública é algo muito caro para mim, muito importante, e quero agradecer muito, né, esse convite. Obrigada. Imagina. Então, assim, meninas, eu que agradeço, né? Então, vocês também me conhecem, eu sou nessa área, eu sou assistente social, né, sou ativista dos direitos humanos, da defesa da mulher, também estive, né, como candidata aqui pela cidade de Santo André, e reconheço que esse nosso instrumento, que é redes sociais, nós temos que ocupar esse espaço. Nós não chegamos em 100% das pessoas, mas a gente consegue atingir e conversar com muitas pessoas, né? E é um espaço que nós temos que ocupar, nós que somos feministas da esquerda, socialistas, progressistas, nós temos que aprender a usar esse espaço. Não podemos ter nem vergonha e nem medo de usar. Nós temos que usar. O que nós temos que lutar é que a internet possa ser democratizada e que possa chegar para todas as cidades, para todos os lugares. Mas, para que a gente possa começar a conversar sobre o nosso tema, que é o Fundeb, né, e que está hoje aí, a Raíssa e a Adriana vão trazer informações super interessantes do Senado, porque elas estavam acompanhando a discussão. Mas, antes disso, é importante nós fazermos uma leitura do que está acontecendo no nosso país. E por isso que eu convidei a Ruth, para que ela traga, né, um panorama, que ela faça. É lógico que não dá para fazer uma análise de conjuntura tão profunda, né, mas que ela possa nos colocar em algum lugar do Brasil que ela escolha para fazer o recorte, e depois a gente já entra com as conversas sobre o Fundeb. Então, para quem está assistindo, nessa primeira parte, vamos fazer 10 minutos para cada uma, e depois é um bate-papo, e quem quiser também mandar perguntas, mandar sugestões, né, pode colocar aí na página do Facebook, tá bom? Então, Ruth, é com você a nossa fala, então você teria uns 10 minutos aí para fazer essa introdução do nosso debate de hoje. Obrigada, viu? Na verdade, é isso, né? É observar, falar da educação e falar muito de uma forma empírica também, né? Então, não sou acadêmica, dessa pessoa que está no espaço de discussão de política pública, dessa caminhada, né, pela educação, sobretudo educação popular também, né? Acho que talvez para essa partilha, eu queria trazer que tudo, né, na nossa vida se resume em educação. Quando você fala como que a gente lida com a violência doméstica, educação. Como é que a gente lida com o racismo, né? Precisamos investir na educação. Como é que a gente lida com a LGBTfobia? Precisamos investir na educação. Então, a educação ela acaba sendo uma resposta imediata para as nossas questões
eu vou dizer sociais, né, mas para as nossas questões cotidianas, para as questões que estão aí, são inerentes da nossa vida. É lógico, quando a gente fala da educação, dessa educação, a gente está falando desde uma educação formal, aquela que passa pelos currículos das escolas, mas também da educação que a gente faz entre pares, a educação popular, a educação, né, quando você entra em contato com outros agentes dessas trocas, né? Então, a gente já entende com isso, com essas respostas que são cotidianas, que a educação resolveria tudo, que a educação é muito importante para a gente, né? E que a educação, sendo um direito, né, constitucionalmente assegurado, isso quer dizer que deveria ser acessível para todos, todas e todes. Agora, é óbvio que como é que você torna essa educação acessível, né? Como é que a gente pensa de que ela chegue dessa forma para todos e todas e todos, né? A gente não pode esquecer de que governo que a gente está vivendo, né? É aquele governo que o primeiro ato, que foi quase como a apresentação do RG, né? Da identidade desse governo, que foi aquela medida provisória que inaugura, né? E aí faz uma reorganização de ministérios. Ela em nenhum momento fala de LGBT, né? Ela aglutina, ela desconstitui ali a Secretaria de Direitos Humanos e faz um aglutinar, né, de Ministério da Família, enfim, né, vai colocando quase que um saco ali de um monte de coisas ali, coloca quem é, né, a Damares para ser também, né, a ministra, né, desse ministério que deveria ser tão importante, né, falando de mulher, de família, enfim, direitos humanos. A gente tem a extinção do Ministério da Cultura, né, e por aí vai as coisas que a gente pode pensar, mais recentemente tendo um paraquedista no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia sanitária, político-sanitária, social, enfim, que nós estamos vivendo. Com isso, como é que a gente, então, enfrenta esse tema da educação, que é tão importante, quando a gente pensa que a resposta mais imediata para resolver os grandes problemas sociais nossos seria, né, de utilizar a educação para enfrentar essas violências, né, e enfrentar essas desigualdades da nossa sociedade. E o primeiro ato deste governo, ele exclui quem seriam essas pessoas que a gente elenca ali como pessoas que estão sofrendo essas violências. As LGBTs desaparecem, né? A população negra, ela acaba desaparecendo também, quando a gente pensa, né, cadê a Secretaria, né, de Promoção e Igualdade Racial? A gente pensa nas falas do próprio presidente, da pessoa que ocupa, né, esse cargo atualmente, que são racistas, né, falando em relação aos quilombolas, às pessoas negras, é misógino, né, fomenta e promove a violência contra as mulheres, né, com falas como, né, não te estupro porque você é feia, falando para uma deputada, né, eleita, aplaude torturadores, né, pensando em relação ao coronel, né, Dante Ustra, né, e aí só pensar, né, e eu acho que é importante no espaço de fala de educação, a ditadura ela aconteceu, ela foi real, ela matou, ela sequestrou, ela torturou, ela violentou, ela estuprou, né, muitos corpos, sobretudo se a gente pensar no desaparecimento, né, no genocídio da população indígena também, né, por época da ditadura. Então, toda essa negação à ciência que a gente tem vivido, né, em relação à própria construção de como enfrentar a pandemia, toda essa negação, e um caminho, né, uma caminhada que se tem, contrária a pensar estratégias de enfrentamento da violência sexual a partir da educação, né, de educação em gênero, de educação em direitos, de educação sexual nas escolas, a gente já tem um panorama um pouco de como que esse governo ele encara a educação, né, que é uma educação que, né, para quem, com qual finalidade, né? Quando a gente também tem e não só nesse governo, mas nos últimos, a partir do golpe que a democracia brasileira sofreu, né, com o golpe contra a presidenta Dilma, né, um golpe machista, misógino, numa linha de pensar o que a população ela vai ter acesso nesse espaço da educação, né? E aí você tem retirada do currículo escolar de matérias que promovem a reflexão, de matérias que promovem, né, uma observação e uma análise crítica dessa sociedade, para deixar, né, meramente como é que você acessa para ser uma trabalhadora
né, ser classe trabalhadora explorada e dócil, né, um corpo dócil para ser sofrer pressão, sofrer violências e ficar calada, né? E aí, quando a gente, nessa caminhada, né, eu estou pensando o próprio processo eleitoral, né, eu acho que você viveu aí também, né, Sol, em relação agora às eleições municipais, que tem uma dimensão para o Brasil inteiro, né, mas quando a gente pensa no resultado também das eleições de 2018, e que eu pelo menos assim identifico, estamos no momento que estamos pela falta de educação política, né? A gente não tem educação política. Então, de novo, a educação está presente, né? Como é que a gente mantém esse sistema que nós temos, sobretudo da política institucional, uma manutenção de pessoas que não estão ali para defender os interesses da classe trabalhadora, não estão ali para defender o interesse das mulheres, da população negra, em absoluto, mas se mantém no poder. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem, né, uma era de privatizações com Dória Covas, e eu estou falando especificamente também da cidade de São Paulo, e você tem uma população que chancela isso, uma parcela, um terço, um pouco mais de um terço da população chancela isso nas urnas, e você tem um outro terço que se omite desse processo. Né? Essa omissão, ou seja, esse outro terço que não foi participar neste processo em 2018, e provavelmente se a gente levantar as últimas eleições, a gente vai ver, né, o quanto que é fastidioso pensar na obrigatoriedade do voto e que essa não participação ela está presente constantemente. A gente está falando de falta de educação política, de não entender como é que funciona essas pessoas que estão no poder. E a gente está vivendo, pensando agora já para finalizar minha fala, em relação à discussão do Fundeb, como de outras tantas questões extremamente urgentes, necessárias para a nossa sociedade, que é aqueles que estão nesses espaços de poder com a caneta na mão, decidindo não de acordo com o interesse público, mas de acordo com o interesse privado. E não por acaso, né, a proposta de a gente pensar o Fundeb, que é responsável por mais de 60%, né, da educação básica, né, do Brasil, de pensar financiamento, de pensar na estrutura, professores, enfim, e o quanto que a gente critica em relação à carência de recursos para a educação. Você tem deputados, deputadas que defendem a utilização desses recursos não para as escolas públicas, né, que deveriam de garantir o acesso, né, para todas as pessoas, o direito constitucional de educação, mas sim que esses recursos eles possam ser destinados a entidades privadas, que têm outras formas de financiamento. Né? Mas aí não é só uma questão de pensar nessas formas de financiamento, né? Qual é o modelo que a gente está defendendo? O que significa a educação privada? Quais são os valores que vão estar sendo defendidos nesse espaço de educação privada? Quem são as entidades que fazem a gestão desses espaços, né, de educação privada? E quais são os compromissos que você tem quando você assume a educação de forma pública, para todos, todas e todos, com todas as formas de controle social da escola, dos espaços de educação, pensando na estrutura de conselhos, né? Pensando que a gente pode, então, tem o direito de questionar ali, mas as verbas, como elas estão sendo utilizadas, né? Então, essa é extremamente importante. E a gente, às vezes, não consegue, pela nossa deficiência de educação, né, conseguir equalizar isso, da importância que é a gente pensar que esse Fundeb ele seja, né, destinado integralmente, né, às escolas públicas. A gente não pode perder de vista que a educação infantil, ela, pelo menos falando da nossa realidade aqui em São Paulo, né, o quanto que você está privatizando quando você tem as organizações sociais que fazem a administração das creches, né, e aí quando você pensa qual é o trabalho que é feito, né, nessas creches. E, infelizmente, né, a gente tem aí vice-prefeito, futuro vice-prefeito, né, que tem a máfia das creches, né, então você, na verdade, utiliza esses recursos que deveriam ser destinados para a gente pensar no retorno à sociedade, no investimento da sociedade, no enfrentamento do racismo, da violência contra as mulheres, da LGBTfobia, né, da valorização das vidas, né, nossas, da educação em saúde, enfim, eu poderia ampliar aí, né, um leque de possibilidades, para você pensar que vão ser recursos destinados a interesse privado,
né? E a gente, só para finalizar, estava olhando aqui, né? Quem é que votou? Quais foram os partidos que votaram 100% contra que o Fundeb ele não fosse privatizado, né? Para que o Fundeb ele fosse destinado exclusivamente para as escolas privadas. Foram os partidos que estão localizados mais à esquerda, né? E aí a gente pode citar PT, PSOL, PCdoB, até a Rede, né? Que 100% votaram contra a privatização do Fundeb. E, por outro lado, a gente tem já escândalos, eu estava olhando aqui, né, o governador do DF, com questões relacionadas ao escritório de advocacia, que estava recebendo dinheiro que não deveria de receber, porque a minha discussão é essa, destinar recursos do Fundeb para questões que não estão direcionadas e relacionadas à própria educação, né? Então, a quem interessa a privatização do Fundeb, né? E aí eu queria, acho que, finalizar isso para passar para minhas companheiras, pedir desculpas, né? Aí esse é o recorte que eu trouxe, mas para a gente bater uma bola aí. Obrigada, viu? Imagina. Ruth, acho que assim, o que você trouxe, né, tá muito bem dito naquele livro do Pedro Demo, A Pobreza Política, né, que ele discute exatamente isso. Então, a pobreza política é exatamente o que você disse, e é o investimento que nós sabemos que está sendo feito na população, né? Não possibilitar pessoas politizadas, e para isso se retira a educação, a arte e a cultura. Mas aí agora a gente vai passar a bola para a companheira Adriana, que vai... Adriana, você só não falou, Adriana, que você é do Comitê da Campanha Nacional de Educação, né? Isso é muito legal, porque eu conheço a Adriana pela campanha, junto com o Daniel Cara, então eu sei, né, o quanto que ela, né, tem uma batalha aí pela educação, muito legal. Então, eu vou dar a bola para você e depois para a Raíssa. Então, vocês agora, né, você inicia aí falando do Fundeb, né, e fica na sua vontade de trazer nesse momento aquilo que você desejar para construir essa nossa reflexão. Então, também aí uns 10, 12 minutos também para você poder fazer essa primeira fala, tá bom, querida? Ok. Vamos lá. Eu vou pegar o gancho da Ruth, então, porque ela trouxe uma reflexão muito importante, que é que sociedade está em curso, né, no nosso país, né? Principalmente sob os olhos de quem está no governo, né, que não é a sociedade que nós queremos. Então, quando a gente discute, né, o Fundeb, a gente percebe que ele faz parte de uma política de financiamento da educação, né? Primeiro, essa política de financiamento da educação, ela não é um bicho de 7 cabeças, né? É um assunto que nós, professores, comunidade escolar, alunos, precisa se apropriar e precisa também exigir, né, o direito de opinar sobre essa política de financiamento e exercer o protagonismo sobre essa política de financiamento, né? Então, o Fundeb faz parte dessa política maior do financiamento que a gente precisa se apropriar e a gente precisa democratizar esses conhecimentos, porque eles são decisivos, né? O Fundeb, junto com a política de financiamento, estrutura toda a política educacional, né? É o recurso que estrutura, não é outra coisa. A gente também precisa entender essa política de financiamento dentro das políticas macroeconômicas, né? Das forças do capital, que divide a sociedade em classes, né? Aqueles que têm uma escola de qualidade, né? E que têm uma formação mais ampla, né, daqueles que não têm uma escola, né, que não têm o acesso, como a gente falou, ou que quando têm o acesso, os sistemas não conseguem garantir qualidade, porque não tem, né, os municípios, os estados, muitas vezes não têm o recurso suficiente, ou quando tem, né, às vezes também não aplica adequadamente, também é uma questão. A gente também tem que considerar no Fundeb que ele faz parte
do processo de reabertura democrática que nós vivemos no país, né? E que trouxe avanços importantes para a educação. Então, a gente tem a vinculação constitucional dos recursos, né? Tem o controle, tem a transparência. Então, o Fundeb, né, da forma como ele foi pensado para diminuir as desigualdades educacionais, ele vem, né, dessa concepção, né, do momento, lá atrás, do momento da reabertura democrática, né, e agora o Congresso está querendo dar um outro rumo, né, para esse novo Fundeb, mas nós não vamos deixar. Uma outra questão importante é que, além do Fundeb, nós, profissionais de educação e a comunidade em geral, a gente precisa se atentar que há muitos recursos que deveriam estar na educação, mas que não estão. Então, por exemplo, só a renúncia fiscal de 2019, né, o que o governo deixou de arrecadar, é 20 vezes maior do que o governo federal repassou para o Fundeb em 2019. Né? Então, assim, tem dinheiro para aumentar a complementação da União? Tem. Tem dinheiro para constitucionalizar e regulamentar o custo aluno-qualidade? Tem. Né? Basta não disponibilizar esse dinheiro, né, para as questões privatistas, como a Ruth colocou muito bem. Então, esse contexto maior, ele precisa ser assumido por nós, né, dentro da luta que a gente faz pela defesa de uma escola pública, de qualidade, né, que todos tenham direito, né. O Fundeb, né, a emenda 108 de 2020, a gente pode considerar que ela teve grandes avanços em relação ao atual Fundeb, né? Eu vou destacar esses avanços porque eu acho importante que a gente defenda esses avanços neste momento de regulamentação. E Sol, você vai controlando meu tempo, por favor. A gente viu essa semana, né, o desastre que foi na Câmara dos Deputados, o relatório de regulamentação e a aprovação, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então, eu acho que é importante eu destacar quais foram os avanços da emenda 108, que é do novo Fundeb, para que a gente defenda esses avanços e que eles não se percam. Primeiro, que o fundo ele foi constitucionalizado, ele se tornou permanente, né? Não há mais um prazo de vigência. Isso é um avanço, isso impacta nas escolas, né? Por quê? Porque a gente não vai precisar agora de 10 em 10 anos, de 14 em 14 anos, voltar nessa discussão. E sim, aprimorar, né, o fundo. Então, agora o Fundeb ele é uma política permanente de Estado, né, isso dá maior segurança para as políticas públicas de educação. Ele vai ser revisado em 2026, né, e posteriormente a cada 10 anos. Um outro avanço é o aumento da complementação da União. Então, a União é o ente federado que tem a maior arrecadação. E no Fundeb atual, a União complementa o fundo, né, são 27 fundos, a União complementa o fundo em 10%. A aprovação do novo Fundeb, né, a emenda constitucional 108, ela prevê uma complementação de 23%. Né? Então, esse é um avanço importante, mas a gente também precisa dizer que os 23%, ele não vai garantir equidade em todas as regiões, em todos os estados, né? E nem em todos os municípios. Foi um avanço? Foi. É importante? É. A gente precisa comemorar? Sim. Mas o ideal seria uma complementação de 40%. Né? Estudos da campanha, estudos do professor José Marcelino, da FINEDUCA, indicam que
para a diminuição das desigualdades, o ideal seria uma complementação da União de 40%, mas teremos 23%. Isso já é um grande avanço. Em valores atuais, em 2019, a complementação foi 15,8 bilhões. Né? Em 2026, nós teremos 36 bilhões. Então, assim, é um aumento considerável, a gente precisa comemorar. Uma outra questão importante foi a aprovação do modelo híbrido para a distribuição dos recursos do fundo. Por quê? Porque esse modelo híbrido, ele assegura as redes que dependem do modelo atual, né, e que não se sustentam sem o modelo atual. Então, desses 23% de complementação da União, 10%, a gente mantém os 10% do modelo atual, né, com os critérios atuais, 10,5% serão distribuídos entre as redes mais pobres, né, independente do Estado, porque muitas vezes o Estado não é pobre, então ele não recebe a complementação da União, mas o município é, e aí o município fica sem complementação e não consegue garantir acesso, qualidade, etc. Né? Então, o Fundeb esse novo Fundeb procura ajustar essa questão, e ele, por conta disso, ele vai ser mais equitativo, né? Permitindo que o recurso chegue, de fato, aos municípios mais pobres. 2,5%, né, dessa complementação, e aí é um problema importante para a gente perceber, eles serão distribuídos às redes que cumprirem compromissos com melhoria de gestão, de resultados, né? Esse é um ponto frágil, né, do novo Fundeb, porque a gente sabe que as redes mais pobres, né, as condições socioeconômicas, elas interferem na aprendizagem. Então, esses 2,5%, com certeza, ele irá às redes que tenham atendimento de alunos que não são tão vulneráveis, né? Então, esse é um problema que a gente precisa ainda discutir, né? Então, no geral, o Fundeb assegurou, esse novo Fundeb assegurou, sim, né, a distribuição mais justa, né, para os municípios que não têm arrecadação própria e que não conseguem manter as suas redes sem a complementação da União. Outro avanço importante, eu vou ser bem breve, é a constitucionalização do custo aluno-qualidade, né? A constitucionalização do CAC, ela é fundamental, por quê? Porque inverte a lógica do financiamento. Hoje você tem X e tem que distribuir esse recurso. O custo aluno-qualidade, não. Os insumos do CAC possibilitam que você consiga pensar quanto, né, o Estado, quanto o município, quanto, né, o país precisa para garantir uma educação de qualidade. Então, inverte a lógica, né, das políticas de financiamento. A constitucionalização do CAC é um grande avanço e que a gente precisa defender com unhas e dentes da regulamentação. Eu acho que eu já estourei meu tempo, né? Acho que para começar o bate-papo, essa é a minha contribuição. Assim, Adriana, você não estourou, fica na paz, até porque é um texto que exige, né, uma conversa, um entendimento. Então, eu estou vendo aqui a Paloma, que é de Jundiaí, o Carlos, que é daqui de Santo André, a Mari, a Ivone Patriota, que é uma PLP, a Suzana. Então, o pessoal que está entrando aqui, né, tem outros companheiros aqui entrando, que estão falando. Então, a gente percebe que é um tema que é muito bem aceitável
no dia de hoje e de extrema importância esse debate. E aí a gente passa para a Raíssa Barbosa, que aí ela vai trazer as considerações dela. E assim, gente, quem quiser fazer perguntas, lance perguntas aqui, que aí a gente vai colocando aqui na roda para as meninas, tá bom? Então, primeiro agradecer, né, por essa explanação tão lúcida da Adriana, assim, trazendo até em termos técnicos, né, algumas questões que para mim, assim, fiquei anotando algumas questões aqui que são muito importantes até, né, que às vezes foge um pouco da gente porque está mais ligado à gestão, né, e aí ela traz esse olhar da gestão que eu acho que é extremamente necessário para a gente que está na ponta da defesa, assim, da educação pública. Então, primeiro, obrigada, Adriana. Também a Ruth, que trouxe elementos extremamente importantes da conjuntura, né? Quando ela estava falando, eu estava até lembrando, ela falando de várias questões da vulnerabilidade social que tende a crescer, né, com esse desgoverno que a gente vem vivendo. No Amazonas, assim, um caos, imagina. Né? A gente tem o ministro do Meio Ambiente que quer aproveitar tudo isso para passar a boiada. E meio a gente está tendo um processo de desmatamento, assim, número maior que já aconteceu na história do Brasil, né? E isso tem a ver com a vida dos nossos povos, né? Isso tem a ver com a nossa saúde, isso tem a ver com a nossa alimentação, né? Isso tem a ver com tudo que há dentro da Amazônia, assim, de maneira geral, mas dentro do Brasil e até para fora, né? Porque a Amazônia, ela também é internacional, a Panamazônia sofre com o desgoverno do Brasil. Né? Então, são questões muito sérias, assim, que a gente precisa enfrentar, que são estritamente ligados com todo o nosso processo de educação, né? Como a Ruth apresentou para a gente de maneira, assim, brilhante. E aí, já pegando o gancho do que a Adriana estava falando, do custo aluno-qualidade, eu acho que é um dos principais avanços, assim, eu acho que é uma coisa que precisa estar na boca de todo mundo para a gente defender, porque ele vai contra toda a lógica que a gente pensa de financiamento até desse governo neoliberal, assim. Então, pensar numa perspectiva mesmo de como que a gente pode pensar o financiamento a partir da qualidade desses alunos, né? A partir da qualidade da educação desses alunos. E aí eu volto a falar do estado do Amazonas. Você imagina o estado do Amazonas com a sua logística gigantesca, né, e com a dificuldade que se dá através da logística, né? Então, a gente tem municípios que ficam a 7 dias de barco da capital, né? Que você demora muito para chegar lá e todas as políticas desses municípios acabam demorando muito para chegar também, né? Porque acaba se tornando um processo mesmo de você não ligar, não fazer política pública, ou não fazer valer os direitos da maneira que deveriam valer. E aí, no Amazonas, a gente viveu um período, como todo o Brasil, mas sobretudo ali na região norte, do processo de democratização do acesso ao ensino. E isso tem a ver com o Fundeb também, porque isso não aconteceu só nas universidades. Né? Isso aconteceu também nas escolas, né? Tanto de ensino infantil quanto de ensino fundamental. E aí eu lembro, assim, eu moro em Manaus, mas sempre estou rodando o interior, né? E eu lembro de, assim, assustada pela primeira vez, há uns 6 anos atrás, 10 anos atrás, mais ou menos, está passando num barco e um barco escola passando do lado, assim, cheio de criança com coletezinho, passando, o barco pintado de amarelo, como os ônibus escolares, né? Mas no caso ali do barco. Então, e aí eu comecei a despertar, como assim? E como que isso está chegando aqui e tal? E aí pensar que esses barcos, eles passam nas comunidades para levar os alunos até a escola. Né? E aí eu comecei a investigar junto com meu pai, que é professor também, de onde vinha esse recurso. E boa parte desse recurso é do Fundeb. Né? É o recurso que é usado para levar os alunos até a escola, deixar os alunos na escola, e tem o recurso da merenda, né, para eles se alimentarem na escola, porque às vezes essas crianças, sobretudo da área ribeirinha ali do Amazonas, precisam ficar o dia todo na escola, né, por uma questão mesmo de logística até da própria escola.
Enfim, então, uma série de questões assim, que fizeram com que esse acesso à educação melhorasse, né? Com que esse acesso à educação fosse mais democrático, né? Lógico que a gente está muito longe do que nós gostaríamos que fosse, mas houve avanços significativos e o Fundeb é parte desse processo também. E agora, nesse ano, em meio a todas as crises que a gente está vivendo, né, às vezes eu fico pensando, meu Deus, nunca foi tão difícil ser dirigente, estar na linha de frente, do que nesse processo que a gente está vivendo agora. De repente, o Brasil tem um pico de avanço muito grande em muitas questões sociais, da educação e etc., tanto por conta dessa democratização do acesso, mas como outras questões, por exemplo, a permanência estudantil dentro da universidade, o tanto que a gente conseguiu avançar, fazer os alunos entrarem nas universidades, melhorar a qualidade de vida, permanecer nela, sair, se formar, fazer o mestrado, doutorado, enfim, tudo que a gente conseguiu avançar e, de repente, tudo isso para e assim, sangra, né, a população de maneira muito dura, né, e em meio a tudo isso, a todo esse caos, né, nós conseguimos aprovar o Fundeb permanente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar. Eles não venceram, nós vencemos, né, e nós vencemos por fruto de mobilização social, assim, pro fruto de reunião, às vezes que duravam horas, assim, onde a gente ouvia todos os professores, todos os alunos, o porquê que o Fundeb precisava ser permanente, por que o custo aluno-qualidade precisava passar daquela maneira, né? Então, toda essa mobilização nós vencemos, e eu acho que foi uma das principais vitórias desse ano, né, e talvez uma das principais vitórias desse período que a gente está vivendo, que é um período de crise absurda, né, do país, e a gente conseguiu aprovar. E aí, mesmo com todas as grandes dificuldades que tivemos, e aí deu para perceber quem está mais ainda do nosso lado, né? Esse processo do Fundeb mostrou isso. Eu queria... A Ruth trouxe para a gente quem são no Senado e na Câmara os partidos que votam, assim, a bancada inteira favoráveis ao Fundeb da maneira que tem que estar, né, com o recurso sendo destinado ao setor público. E aí eu queria trazer os partidos que propuseram que fosse destinado para o setor privado, né, assim, partidos que a gente precisa falar quem eles são, né, porque de fato são os inimigos nossos agora, são eles que a gente precisa, assim, olhar e falar, você não sabe nada da realidade do Brasil, e você não governa pelo povo, né? Então, esses 3 partidos que propuseram, né, que entrasse no Fundeb, destinasse aí os 10% para educação do setor privado, aí as escolas confessionais, né, deixa eu lembrar, as escolas confessionais, o sistema S, falta um, deixa eu lembrar qual. As filantrópicas, isso. Então, o PSL, o PTB e o PS foram os 3 partidos que, na sua maioria não, toda a bancada, né, propuseram ali coletivamente que entrasse, né, na pauta do Fundeb o ensino privado. É um absurdo, né, e é inconstitucional, né, isso não existe na Constituição. Né, a gente tem um manifesto com mais de 300 juristas, né, do Ministério que apresentam para a gente todas as questões, dizendo de maneira detalhada e técnica o porquê que é inconstitucional. Né, então a gente pensa, esses partidos, esses deputados e até senadores deles, que, enquanto eu estava vendo, faziam falas em defesa disso, eles estão fora da Constituição, né? Eles rasgam completamente aquilo que deveria gerir a nossa sociedade hoje. Então, assim, absurdos gigantescos. Então, voltando assim, a linha do raciocínio lá para o Amazonas, pensar o que é o Fundeb para o Brasil, e aí eu penso a partir do meu estado, que é onde eu tenho mais vivência, é assim, de maneira fundamental, né? A gente tem a possibilidade de mais alunos ribeirinhos, de mais alunos do entorno da capital de Manaus e das áreas rurais do Amazonas, inclusive alunos indígenas, né? Alunos quilombolas, porque no Amazonas a gente tem também uma grande comunidade quilombola, né? Essas pessoas, esses estudantes que são crianças, que são adolescentes, que são jovens,
ter a possibilidade de ir até a escola e de fazer um processo educacional de maneira mais qualitativa através do Fundeb. Então, para o Amazonas, a gente não tem nem o que questionar, é fundamental, a gente precisa dele, né? Como assim, como matéria de qualidade de vida, né, mesmo, né? E aí reduzir cada vez mais o processo de desigualdade social dentro do nosso estado, que é, assim, de maneira gigantesca, né? A desigualdade social no Amazonas é um negócio absurdo, né? E aí, às vezes, essa desigualdade se mantém pela falta de políticas públicas, né, que não chega até o Estado, e isso se repete em vários estados do Brasil, né? Falo a partir do norte, mas em boa parte dos estados do Brasil isso se repete, né? Até em São Paulo, se a gente parar de pensar. Eu estou em Minas Gerais agora e eu percebo que também em Minas Gerais isso acontece. Então, isso se repete em vários estados do Brasil, né? Esse processo de desigualdade. E aí, mais para falar, assim, esse processo, né, que a gente está vivendo agora, no dia de hoje, sobretudo, né, onde o Senado acaba que vai recuar, né, do processo, vai voltar ao texto original. Acho que a Raíssa tem uma travadinha. Raíssa? Ela travou. Vamos ver se ela volta. Mas, assim, enquanto ela não volta, eu somente só queria aqui fazer uma fala bem rapidinho sobre a perda de um companheiro aqui hoje de Santo André. É lógico que todas as vidas nós deveríamos trazer os nomes de todas as pessoas que estão tendo suas vidas ceifadas, como ontem o Paulinho, né, do Roupa Nova, o técnico de futebol de São Bernardo, de Campo, o Luxemburgo, que voltou a ser hospitalizado porque ele está reinfectado com o Covid, mas aqui em Santo André, hoje nós tivemos a notícia do Enéas, um companheiro do PSOL daqui de Santo André, um ativista do hip hop, um educador, um rapaz super jovem, foi candidato a vereador aqui pela cidade, e também teve a vida dele ceifada, porque nós temos fome de tudo, né? Então, o Brasil, ele volta para o mapa da fome, mas não é só a fome do alimento, é a fome de tudo, é a fome da saúde, a fome da educação, a fome, inclusive, da civilidade, a fome do respeito, a fome da ética. Então, nós estamos vivendo um momento no Brasil que não dá, que cada pessoa, né, que a gente possa falar, que a gente possa conversar, que a gente possa mandar uma mensagem, é extremamente importante, porque nós não sabemos quem está infectado. Nós não sabemos, como diria William Shakespeare, né, se é a última vez que eu converso com ela. Então, nós temos que manter uma solidariedade entre nós, uma sororidade entre nós, nos falar, conversar, nos fortalecer, porque estar vivo e sorrir é ser resistente neste Brasil de hoje. Né? Então, eu deixo aqui o meu sentimento pela perda do companheiro Enéas, que infelizmente foi. Raíssa, aí não tem problema. Raíssa, quer falar? Termina a sua fala, amor. Oi, vocês estão ouvindo agora? Eu acho que minha internet está ruim. Ah, tá. Não, então só para terminar falando assim, né? Em meio a toda a crise que a gente vive, sobretudo na saúde, né? Quanto tantos outros governantes ao mundo afora estão investindo na ciência para que a gente saia desse processo, a gente tem, sobretudo ali na figura das universidades públicas, né? O nosso governante, né? O louco que está nesse governo que está completamente sem noção aí, veja ele investir mais em educação, ele se torna o perseguidor da ciência, né? O perseguidor da educação pública, da educação superior pública, enfim. Então, nós na União Nacional de Estudantes, esse ano, travamos várias lutas, né, em defesa da autonomia da universidade, em defesa da democracia universitária. Ainda na semana passada, a gente estava com os reitores que foram eleitos e não foram empossados,
né, nas suas universidades. Na semana passada nós estávamos em Brasília com eles, fazendo audiência, até levando para o Supremo essas questões, porque é um absurdo pensar, né, que dentro das universidades públicas do Brasil, que é onde a gente deveria estar estudando cada vez mais a questão do vírus, da pandemia, e até de como se recuperar pós-pandemia, né, porque vai virar um caos, imagina, é questão social, é questão econômica, é questão política, né? E a universidade tem muitas respostas para todas essas questões. E aí o governo, em vez de investir cada vez mais, prefere ser um perseguidor, né, e aquele que não investe. Então, todo esse processo que a gente tem vivido é um processo de muita luta, né? E agora, na defesa do Fundeb, cada vez assim, mais expressivo dentro das nossas possibilidades de vitória, né? Em meio a esse caos, nós nos organizamos virtualmente, gente, para que o Fundeb passasse, né? Então, tipo, isso é fruto de um processo de luta muito forte, né? Isso é uma vitória nossa. Então, eu só queria falar que tudo que a Adriana apresentou para a gente, assim, que são os avanços do Fundeb, que a gente leve para mais e mais e mais pessoas, né? Para que entenda que a defesa do Fundeb, do fundo e de todo o processo da educação pública de qualidade, ela precisa ser feita por todos, por todas e por todos, assim, em todos os lugares, em todas as classes sociais, sobretudo a classe trabalhadora, que é quem mais precisa. Então, assim, em meio a todos esses caos, avançamos. Possivelmente no Senado vamos avançar, né? Esse golpe que foi dado agora na Câmara dos Deputados vai ficar para lá, porque a gente vai conseguir passar o texto original, né? E isso também é fruto de um dia inteiro, né? Na verdade, desde ontem e hoje, de mobilização nas redes sociais em defesa do fundo que é nosso, né? É da classe trabalhadora, é do jovem da periferia, do estudante, da criança da periferia, né, e de todos os profissionais da educação pública. Então, obrigado, Sol. Imagina, que linda! Então, eu queria agora que a Ruth, a partir da fala da Adriana e a fala da Raíssa, né, você faça uma consideração, se você quiser fazer pergunta, a gente já tem um tempo aqui para agora abrir um bate-papo entre nós quatro. Então, a Ruth, ela sinta-se à vontade da maneira como ela quiser conduzir o espaço dela agora. Acho que foi maravilhoso a partilha, né, das companheiras, né, da Adriana, a Raíssa também. Acho que talvez uma reflexão que me peguei aqui, né? Como é que a gente defende a educação pública numa sociedade que a gente construiu que o privado é melhor? E aí, talvez, lançar para vocês nessa reflexão, né? Porque a gente parece a louca do rolê, desculpa, né? Tá usando a expressão bem assim, mais popular, porque é isso. A nossa defesa de saúde pública, de transporte público de qualidade, né? De escola pública, de educação pública, enfim, de que esses processos, né? De uma defensoria pública, né? E aí, quando a gente fala desse serviço público prestado à população, né, que não pode ser qualquer coisa, ele tem que ser um serviço público, né, prestado de forma, né, com qualidade, com controle social. Um dos desafios ele já parte por aí, porque a gente tem um imaginário, né, que o sinônimo do sucesso na vida é eu ter condições de financiar o convênio, de colocar meus filhos numa escola privada, de andar de carro, né? Então, ter o meu veículo, de preferência, se possível, blindado e não sei o quê, enorme, né? Parecendo um tanque de guerra no meio da cidade, toda congestionada, né? De eu poder comprar, né, a minha água, E aí, assim, eu queria talvez trazer para vocês, porque é uma das coisas que eu fico pensando que passa pela educação, né, isso. A gente sabe que né, o educar é também como é que eu estou aí nesse mundo, como é que eu dialogo com tudo isso que está ao redor, né, e a gente sabe que a escola tem uma responsabilidade muito importante nessa socialização, né, na experiência de compartilhar, na experiência de me sentir inserida numa sociedade, né, e como é que é esse bem comum, né, o que seria esse bem comum. Então, talvez partilhar com vocês uma dificuldade que tenho sentido, né, dessa defesa do público,
haja vista que a gente tem uma construção do privado como ideal, mas que, por um outro lado, isso para uma classe, né, social que deseja esse espaço de ter seus direitos garantidos, né? E a gente sabe que o Estado teria condições, né, quando ele faz uma proposta, aí não é falta de recursos, é falta de direcionar adequadamente esses recursos, né? Mas, por um outro lado, quem sempre esteve no poder gosta muito do recurso público para benefícios privados, né? Não é à toa que a gente vê o quê? É a venda do ginásio do Ibirapuera, não sei o quê, e o quanto que a venda do patrimônio público e mesmo da educação pública, saúde pública, sempre cai às mãos, né, de uma organização social e não sei o quê, que está atrelada aos proprietários, né, ou aos benfeitores, né? Quando você vai pegando ali, tem relação com as pessoas que estão no poder, que estão usando o poder da caneta para tirar do público e colocar no privado, né? Não é à toa que a gente já citou aí, né, o quanto que essas não são escândalos poucos que a gente tem, vereadores, deputados, que favorecem com a ocupação do espaço público, desse serviço público que eles deveriam, essa função pública que eles têm, entidades privadas, empresas, que, no final das contas, eles acabam se beneficiando por essas articulações. Então, talvez de trazer para vocês essa reflexão, né, de como é que a gente desconstrói isso numa sociedade que a gente sabe de tantas carências que temos, né, tanta falta tanta coisa, mas de dizer que o público, ele é bom e ele tem que ser adequado e ele tem que ser acessível, né, e a gente tem que lutar pelo público, né, em detrimento de monetarizar a vida. Quando a gente pensa que, né, o presidente atual, ele traz um discurso de que, não, a gente precisa valorizar a economia. Na verdade, a gente está falando o quê? É monetarizando o valor, né, a vida das pessoas. Essas vidas, elas têm um valor que não é por vidas, é pelo quanto que elas podem ser exploradas por quem é mandatário, por quem está ocupando esses espaços de poder, né? Então, só dizer assim, pela defesa, sim, de serviços públicos, de educação pública, mas esse trabalho nosso, que é com a educação, como desconstruir e reconstruir, né, o valor que o bem público tem, né? Dri? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu vou começar trazendo um dado. Olha, quando a gente olha para alguns dados do INEP, a gente vê que as condições de oferta da rede privada, elas são piores que da rede pública, né? A rede privada, ela seleciona os seus alunos, né? A rede privada tem um custo aluno anual, muitas vezes 6, 8, 10 vezes maior do que da rede pública. Então, a rede pública, com as condições que ela tem, com os recursos que ela tem, ela faz milagres, né? A rede pública não exclui ninguém, muito pelo contrário, né? A gente quer trazer, a gente inclui todo mundo, esse é o nosso papel e a gente faz isso sim, né? Todos os dias. Então, essa construção de que o privado é melhor é uma construção falsa, né? É uma falsa construção, né? Não é, né? A rede pública, com um financiamento adequado, com uma estrutura adequada, ela dá de 10-0 na instituição privada, né? Agora, como que a gente desconstrói, né? Que a Ruth levanta essa reflexão que é tão importante. Como que a gente desconstrói tudo isso? Eu tenho pensado sobre isso do ponto de vista dos educadores. Então, eu vou falar aqui do ponto de vista do professor, né? Primeiro, a gente não pode aceitar esses ataques, né? A gente tem que se posicionar. Eu vejo os educadores muito calados, né? A gente não pode, a gente tem que defender a escola pública, a gente tem que se posicionar frente a esses ataques, né? Segundo, a gente precisa recuperar o princípio da escola pública
com todo mundo, né? A escola pública, ela salva vidas, né? Ela é maravilhosa, ela dá sentido à vida de muitas pessoas, né? De muitas pessoas que muitas vezes não tem condições, né? Quantos relatos, né? A gente ouve, professora, se não fosse, né, a escola, eu não estaria aqui, né? Eu não estaria hoje com o meu trabalho, hoje na faculdade, ou hoje feliz fazendo aquilo que eu desejo, né? Então, recuperar esse princípio público e recuperar o princípio do dinheiro público para a escola pública, das políticas públicas, né, para a educação pública. Porque, assim, o Sistema S, por exemplo, ele recebe 21 bilhões por ano de recursos públicos, e ele ainda quer mais, né? 21 bilhões o Sistema S já recebe, e quer mais. Então, assim, é inaceitável. Então, assim, recuperar o princípio do dinheiro público, o princípio da política pública para a escola pública, né? Esse é um compromisso do governo, porque quando você está lá, você assume uma função pública, né? O deputado, o senador, o prefeito, o vereador, ele assume uma função pública. A função pública é para o público e não para o privado, né? A gente precisa recuperar e defender isso com unhas e dentes. Também acho que a gente precisa, no caso do financiamento, como a gente está falando aqui do Fundeb, democratizar a discussão do financiamento da educação, né? É urgente isso, e nós temos que pegar isso na mão e temos que exercer um protagonismo sobre, né, a decisão do gasto. Por que é o prefeito que decide o destino do gasto da educação? Não, né? A gente tem na Constituição o princípio da gestão democrática. Nós devemos decidir o destino do dinheiro da educação, né? Nós quem? Né? A comunidade escolar, a população. Então, no caso de Santo André, por exemplo, 7 milhões são destinados para uma metodologia privada de aprendizagem. 7 milhões, uma metodologia que tem pouquíssimo impacto na aprendizagem dos alunos. Eu não canso de falar isso, porque eu acho um absurdo, né? Então, a definição do destino do recurso é nossa, não é do prefeito, né? Porque nós estamos lá no chão da escola, a gente que sabe quais são as necessidades da escola, né? Uma outra questão que eu considero importante é que a gente precisa, nos cursos de licenciatura, né? Eu trabalhei já há muito tempo nos cursos de licenciatura, e eu sei como que os programas, o currículo, né, da graduação, da pós-graduação, ele é engessado, né? Mas a gente precisa rever, né, o currículo dos cursos de licenciatura, principalmente de todas, mas da pedagogia, e estudar o capital, gente. A gente precisa estudar o capital, a gente precisa estudar as transformações, né, do capital, estudar a financiarização e o impacto disso na sociedade atual, né? Inserir estudos sobre o financiamento da educação. Os cursos de pedagogia não tem. Então, assim, a gente precisa estudar financiamento da educação, precisa entender sobre tributação, sobre finança pública, sobre orçamento. Então, toda essa discussão macroeconômica, né, ela precisa fazer parte do currículo da pedagogia, das licenciaturas, né, para que a gente consiga interferir, né, com mais qualidade na decisão desse gasto, né. E a formação continuada dos professores também, né. Eu vejo muito que a formação continuada tem discutido questões micro da sala de aula. É importante? Lógico que é importante, fundamental, né, para os processos de ensino e aprendizagem. Mas essa discussão micro, ela não está desvinculada, né, das questões macro.
né, das políticas públicas. Então, a gente precisa trazer essa discussão para a formação continuada também. Né? Então, acho que essa é a minha contribuição, pensando, né, na professora, né, pensando nos profissionais da educação. Eu tenho certeza que a Raíssa vai trazer uma contribuição dos movimentos, que eu também acho que os movimentos, sem os movimentos, tudo isso não acontece. É isso. A Adriana sempre dá aula, né? Assim, tô aprendendo muito. Então, Ruth, tá incrível, eu tô adorando. E a Ruth trouxe um desafio, né? Acho que responder isso não é nada fácil, assim. Mas, numa perspectiva geral, a gente sempre fica pensando nisso, né? Quanto que a gente viveu e vive, e até em alguns municípios, voltando a viver, muito nessa prática da política neoliberal, né? Onde o Estado é muito mínimo e o privado é muito máximo, né? E eles trabalham em função disso. Imagina, eles precarizam tudo que é público para tornar tudo que é privado melhor. Essa é a lógica, né? Então, tipo, não sai disso, assim. E aí, por exemplo, São Paulo sofre com isso, São Paulo capital, o Estado também. Então, poucos avanços tivemos, mas assim, porque a lógica neoliberal do capital e até a imposição do imperialismo, se a gente for parar para pensar na lógica mundial, ela está dentro desse processo, né? Onde tem que sucatear o que é público para todo mundo entender que o privado é melhor. Né? Então, cria um imaginário de todo mundo, da comunidade geral, da sociedade, que o privado é melhor porque tem uma lógica de precarização assim, proposital, né? De parte da política neoliberal. Né? Então, tipo, o que a gente fica pensando? Que a gente tem que tirar esse sistema, na real, essa lógica neoliberal precisa sair, né? Porque senão a gente não consegue, às vezes é até desleal a disputa, porque eles têm grana, né? E eles usam dos piores artifícios, né? A gente viu que foi, de maneira clara, assim, sempre existiu, mas de maneira mais evidente, por exemplo, a compra de votos nessas eleições municipais. Sim, um negócio absurdo, né? Da pessoa parar o carro na rua, anunciando o número do candidato e distribuindo cesta básica, distribuindo gás, distribuindo... Então, tipo, como que a gente disputa, né? Com esse povo, né? Que faz toda essa lógica neoliberal crescer, faz o povo pensar que essa lógica é aceitável e que eu preciso me matar de trabalhar para receber o mínimo e ainda assim pagar um plano de saúde, e ainda assim comprar um carro e ficar endividado, e ainda assim ir para a escola, botar o meu filho e minha filha na escola pública, na escola privada. Então, tipo, tudo isso está dentro da cabeça da sociedade, né? E isso é colocado de maneira proposital, né? E nessas eleições a gente conseguiu perceber que a disputa para acontecer, ela é desleal. A gente tem que ir com esperançar mesmo, senão a gente perde feio, assim, né? Mas acho que minimamente a gente tem conseguido ter alguns respiros, né? Por exemplo, Boulos ir para o segundo turno. Em São Paulo é um respirar de esperançar, né? A gente consegue colocar o cara que é completamente contra toda a lógica do Covas, toda a lógica do Dória, e ele vai para o segundo turno, né? Mesmo com todas as denúncias de compras de votos, etc. Enfim, então, tipo, essa lógica, né, neoliberal que sempre precariza o público, colocando o privado de maneira melhor para a sociedade, para o povo, e o povo, a classe trabalhadora, vai cada vez mais se contaminando por isso. Esse ano que passou agora, a gente pensou muito assim, o que a gente tem que fazer quanto movimento social ligado à educação, defensores da classe trabalhadora e etc. Porque, primeiro, a gente inicia assim, o ano, na verdade, desde o ano passado, com uma proposta de um programa de educação, que era o Futuro-se. Eu acho que a maioria de vocês ouviram falar do Futuro-se, né? Futuro-se era um programa que não era nada de educação, era a lógica do mercado, a lógica privada dentro do processo educacional público, né? Então,
Era isso que eles apresentavam para a educação superior brasileira, né? Então a gente ficava se perguntando, é esse programa de educação que esse governo está colocando? Então eu ficava sempre me perguntando qual que é o nosso papel diante disso. Não dá só para a gente ficar reduzindo os danos, tipo, tirando o que é mais pior do futuro, assim, mas tirando o que dá do futuro, mas enquanto todo o projeto é ridículo e é ruim para a gente, né? Então, nessa lógica, eu penso que hoje é muito tarefa nossa, né, de sociedade civil organizada, né, dos movimentos sociais, nas centrais, enfim, de construir um projeto de educação, né? Eu tenho falado muito isso, assim, nos espaços que eu tenho participado, né? De construir mesmo um projeto de educação a partir da gente, né? Um programa que pense o processo de financiamento, o processo orçamentário, debatido democraticamente, né? Com os seus pares, aqueles que vão gerir todo o processo, mas debater também o processo de democratização dos acessos. Nossa, tanta coisa que a gente precisa debater, ir longe dessa lógica da democracia burguesa, assim. Pensar um projeto de educação, mas voltado para o que a gente vive, para a nossa realidade de democracia, que é uma democracia do povo, né? Democracia popular, chamada. Enfim, então, sair dessa lógica da democracia burguesa. Eu acho que a nossa tarefa agora é construir esse projeto de educação, né? Eu tenho batido muito isso na Uni, né? Nós precisamos construir um projeto de educação para o povo, porque o projeto que foi apresentado para a gente até agora foi o Futuras, e não serve. É terrível para o povo. Então, nós que estamos lá, que sabemos da realidade da população, né, que estamos lidando com isso todos os dias, que sabemos o que é a dificuldade de você entrar numa universidade, você permanecer dela, a dificuldade que é, às vezes, de permanecer no ensino médio, né, porque você precisa trabalhar para garantir que todos os seus pares na sua família tenham alimentação, para você garantir que a criança consiga ir para a escola. E, às vezes, na educação infantil, nem creche nos municípios não existem. Né? Então, pensar todo esse processo de educação, eu acho que é a nossa tarefa. Né? Pensar um novo projeto de educação para o Brasil, né? Entregar isso para o povo, usar aí dos nossos parlamentares que estão próximos da gente, né? Dessas bancadas progressistas, o PT, o PSOL, até a rede que se aproxima, o PCdoB, enfim. Mas de fazer isso, sabe? Eu acho que a gente precisa sair da ala de reduzir os danos e apresentar um novo, né? A partir do nosso, com a nossa perspectiva, longe dessa democracia burguesa, dessa perspectiva neoliberal, que aí eu acho que a gente consegue avançar muito, assim. E todos os elementos que a Adriana apresentou para a gente aqui tem que estar dentro desse projeto de educação, né? Na perspectiva do professor. Tudo que ela trouxe, né? Ela trouxe várias coisas, né? Desde dessa questão do orçamento participativo, de discutir esse orçamento, mas de recuperar o que é a escola pública, né? Do que é o dinheiro público para a escola pública, todos esses elementos incorporados num projeto nosso, né? Do povo, que pode ser conduzido pela esquerda, mas vai ser de todos, né? Então, eu tenho pensado, debatido muito nisso. Agora a gente tem produzido uma cartilha de assistência estudantil, e aí, para construir a cartilha, eu comecei a ler um pouco sobre o processo da educação no Brasil, né? E aí aqui em casa, a gente discutindo como que o sistema não mudou, né? Desde as primeiras universidades do Brasil, uma perspectiva muito profissionalizante e técnica, né? Pouquissimamente humana, assim, sabe? Que pense o estudante como um ser humano integral, assim, que coloque ele na sua condição integral. Enfim, então, é um furo, né, que existe e que a gente precisa rever, né, dentro dessas questões que a professora Adriana traz, até da nossa formação acadêmica, né? Esse projeto de educação tem que perpassar por isso também, porque não dá para a gente construir maquinazinhas técnicas que pensem sempre no privado. E eu acho que a gente consegue construir isso a partir do que a gente já faz contra a esquerda, né? Que é colocando a vida em primeiro lugar, colocando o povo, a classe trabalhadora e todos os seus pares, aí, negros, LGBTs, mulheres, indígenas, quilombolas, etc. É isso. Nossa, poxa vida, né? Quanta coisa boa que sai de um bate-papo
né? Eu acho que seria uma live que daria para ficar aqui um bom tempo conversando, né? E eu fico pensando assim, né? Nós somos 4 mulheres com várias outras pessoas escutando e participando aqui desse bate-papo. Nós somos progressistas, e a partir disso, eu, pelo menos, e acredito que vocês também, nós acreditamos muito na participação popular. E um dos canais que eu acredito que nós temos que voltar a ocupar, e com muita ênfase, são os conselhos, tanto os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos de educação, ele precisa ser ocupado, né, Adriana? Aqui em Santo André, a gente sabe que o Conselho de Educação foi desmantelado. Nós temos que ocupar novamente o fórum, aqui em Santo André, não sei como é que nas outras cidades, mas aqui a gente tem um Fórum Municipal de Educação, né? Nós recebemos um golpe aqui, então o fórum foi desmantelado, ele foi para o colo do prefeito de Santo André. Nós temos que retomar o Fórum Municipal de Educação, que ele foi uma arma muito forte, inclusive uma arma de combate, um instrumento de combate da Escola da Mordaça, construir fóruns de educação popular pelos bairros, para que a gente possa ter a educação, o Fórum Popular de Educação, e fazer esse debate, porque como eu falei bem no começo, né, nós estamos vivendo a política da pobreza. Então, essa manutenção de não possibilitar que as pessoas participem de conselhos, de fórum, e que cada vez mais a educação está ficando distante da população. Então, assim, quando a gente olha para a escola pública, a gente olha e tem uma distância. Quem é que está na escola pública? Né? Também não somos mais os alunos, porque muito aluno tem que trabalhar, muito aluno tem que ficar em casa, né? Então, assim, mas o aluno de uma determinada idade não pode trabalhar. Tá, não pode trabalhar até a página 20, a gente sabe disso, né? A gente sabe que a gente está falando de São Paulo, mas nós temos que ir para lá de São Paulo. Como é que é o interior do Nordeste, gente? A criançada trabalha, né? E a gente não pode falar do nosso umbigo. Quando a gente pensa o processo de educação, nós temos que pensar no micro e temos que pensar no macro. Então, nós temos que voltar a ter a educação de qualidade, mas trazer as pessoas para a escola, porque quem está na escola particular? Né? Aqui em Santo André, nós temos uma elite na escola particular. E aí você tem a escola particular meia boca, mas mesmo assim, a meia boca não é todo jovem que consegue pagar 2 pau numa mensalidade. E a gente sabe que também não é toda essa qualidade. Né? Então, eu acredito que nós precisamos ocupar os espaços de participação popular, não caiu da moda, não é demodê, não passou, né? Eu acredito que a gente possa até repensar essas participações populares, avançar em algumas coisas, talvez avaliar o que deu certo, o que não deu certo, e qualificar, mas ocupar os conselhos municipais e estadual de educação é extremamente importante. Né? Retomar os fóruns municipais de educação, o fórum estadual de educação é super importante, porque assim, é também lá que a gente vai discutir onde que o orçamento vai ser destinado, aonde que vai ser utilizada a verba, né? Porque se a gente for esperar os governos do PSDB, os governos de direita fazer orçamento participativo, eles não vão fazer. Então, nós temos que forçar a barra disso. Nós temos que chamar audiências públicas, né? Nós temos uma doença, que a gente sabe que ela é mortal, nós temos um grande aliado dela, que é o governo Bolsonaro. Bolsonaro e Covid, para mim, é a mesma coisa. Não quer a vacina, porque se vier a vacina, a gente vai para a rua, então ele não quer isso. Então, eu acredito que isso é uma estratégia dele, não querer vacinar, para que a gente não vá para a rua, mas nós temos que usar outras formas de organizar a população, né? Nós vamos ter que ser criativas, nós vamos ter que buscar formas, nós vamos ter que pensar. A juventude é super criativa, como é que a juventude vai pensar isso? As mulheres feministas, nós somos criativas, né? E aí as meninas, as estudantes jovens feministas, juntas, vamos pensar juntas, né? Vamos colocar aquilo que nos diferencia
e por isso que nós estamos, algumas numa sigla partidária e outras em outra sigla partidária. O que nos diferencia, a gente sabe, mas o que nos une? Né? Então, o que nos une, nós temos que buscar. Então, assim, essa live tem, assim, eu e Raíssa, que somos do PT, e Adriana e Ruth, que são do PSOL. E nós estamos aqui discutindo de uma maneira madura, de uma maneira que a gente olha o problema pelo mesmo prisma, não tem divergência nas ideias, e a gente sabe, então, o que nos une, o que nos separa, por isso que a gente está em outras siglas, mas o que nos une? Nós precisamos disso, porque a direita, ela se une, né? E nós? Então, assim, estar hoje aqui com a Adriana, estar aqui hoje com a Ruth, estar aqui com a Rafa, para mim, assim, é um final de 2020, e ainda com a vitória do FUNEB, que é muito significativa. Muito significativa. Está aqui vendo a Paloma falar, ver aqui a Ivone falar, ver aqui a Amanda Garcia, né? Então, assim, a participação das pessoas, né, aqui junto. Então, isso nós podemos fazer. O que nós temos é que, realmente, assim, é ter essa predisposição do esperançar, do agir, do se movimentar. Porque se a gente for esperar cada um começar a ter uma atitude, nós vamos esperar quantos anos? Então, vamos começar, né? Vamos começar a trabalhar, vamos começar a discutir. Veja, a Raíssa não é nem de São Paulo, ela está vindo de uma outra, mas veja a contribuição dela de trazer a análise do Amazonas para nós, como isso é importante, né? Então, assim, eu estou muito, muito feliz mesmo que a gente conseguiu aqui trazer um monte de ideias e a partir das reflexões, a gente também apontou caminhos. Né? Então, não ficou só aqui na teorização, tem caminhos, e nós temos que caminhar para isso, né? Então, assim, eu queria, a gente já está aqui nas quase 8h30, né? Acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro, a noite inteira falando, né? A gente pode marcar uma segunda rodada, né? A gente pode inventar outras coisas aqui, inventar não, transformar isso e trazer outras coisas, né? Então, eu queria, assim, que a Ruth, ela fizesse as considerações dela, né, para que a gente possa, infelizmente, terminar essa live, mas começando pela Ruth, que é a pessoa que tem o papel de movimentar a Adriana Raíssa, tá? Então, eu queria que a Ruth trouxesse as considerações dela. Queria te agradecer, né, muito pela oportunidade desse encontro, né, acho que sou suspeita para falar sobre isso, mas estar entre mulheres é sempre muito positivo, é sempre muito construtivo, né? Quando a gente tem a questão da rivalidade entre mulheres, a gente tem que olhar, né, essa rivalidade como algo que é imposto, né, para a gente não permitir essas construções. Então, é para desunir, para desagregar, né? E a gente, à medida que a gente se encontra, a gente vai vendo o quão potente é esse encontro e que não é por acaso dessas nossas dificuldades, né? É pela dupla, tripla jornada, que a gente não consegue, é lógico que não agora com a pandemia, mas estar presentes nesses outros espaços, né? Poder estar nos conselhos, poder estar discutindo, poder tomar um café com as companheiras, e esse café é um momento de construção, é um momento de acolhimento, é um momento extremamente potente. Então, Sol, queria te agradecer que ainda que virtualmente a gente está propondo, né, essa potência toda, né, que se junta aqui com as companheiras que estão também se manifestando no chat, muito queridas as companheiras, né, um abraço a todas elas, os homens também que se aproximam, que são companheiros também. A gente sabe que o enfrentamento dessas desigualdades a gente só vai fazer quando nos unirmos todos, todas e todes, né, então homens, mulheres, né, brancos, negros, e por aí a gente pode, né, pensar nessa junção e dizer que a educação, né, eu me lembro de uma live que a gente fez com a Melinha e ela compartilhou a experiência dela nas creches, isso nos anos, sei lá, 80, né, e aí
alguém perguntou alguma coisa para ela, né, da experiência que estavam tendo ali de participação da comunidade, né, dos pais, mães, na educação, trabalhadores e trabalhadoras, os vizinhos, o entorno. E ela falou, olha, se faz fazendo, a educação se faz fazendo, né? Então, um pouco do que a gente está discutindo aqui, dessa educação que ela tem que ser feita com o envolvimento da sociedade, né? Acho que a Adriana pontua maravilhosamente bem a questão de democratizar as discussões em relação ao orçamento, mas aos conteúdos, né? Como é que a gente participa disso? Lamentavelmente, a gente tem pelo menos a experiência que eu tenho tido de percorrer as periferias, uma proposta de grades nas escolas, né? E é lógico, tem uma questão de segurança pública, mas que ela pode ser também vista de outro viés, né? É isso, Adriana, eu não concordo que grade é mais segurança, né? Nem para quem está dentro, nem para quem está fora, né? Mas a gente precisa o quê? Abrir para discussão. Quando você insere a comunidade naquele espaço e ela reconhece a importância daquele espaço, provavelmente ela se protege naquele espaço e ela protege aquele espaço, né? Então, uma relação dessa troca, né? Quando ela não é excluída também daquele espaço, né? Então, só dizer para você que eu agradeço muito, né, trouxe isso, mas dizer que acredito muito, né, na educação, estou à disposição para as companheiras. É lógico que não sou uma acadêmica, né, nem uma pesquisadora específica da área de educação, mas estou na educação popular, e entendo que a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa traduzir, né, o exercício das promotoras legais populares é isso, é traduzir. O que é um Fundeb? Né? Provavelmente no ônibus talvez não seja um termo tranquilo, né? Não seja nem algo, né? Fundeb, o que é isso? Como é que a gente conversa com a nossa vizinha, com quem pega o ônibus com a gente, com quem está ali na portaria, no elevador, no mercado, enfim. Com o nosso grupo de WhatsApp, da família, né? Enfim. Mas para desmistificar e para dizer da importância de tudo um pouco que a gente discutiu aqui. Então, eu queria muito agradecer, dizer que a gente precisa fazer mais vezes, continuar com esses momentos, e que é essa troca que vai permitir a gente transformar essa nossa sociedade. A gente chegou até aqui hoje com muita luta e muito trabalho de quem fez antes da gente, né, de quem construiu a partir dessas trocas, quem entendeu que a gente tinha uma possibilidade de viver outra sociedade, né, e a gente acredita hoje que, apesar de estar nesse abismo, né, porque parece uma queda livre no abismo, com esse governo, né, a gente sabe que é possível viver outra sociedade, e a gente está lutando para isso, e a gente faz isso de forma coletiva e de forma a defender, né, o direito público, os espaços públicos e a política pública. Obrigada, viu? Um prazerzão, Raíssa, um prazerzão, né, Adriana? Só muito, muito obrigada. Vida longa ao Esperançar. Eu que falo, Sol? Eu acho que tá desligado o microfone da Sol. Opa, o meu tava. Agora, desculpa, gente, era o meu. Eu tô aqui, Adriana, né? Porque só pela ordem alfabética, né? Desculpa aí, gente. Bom, Adriana ou Raíssa, né, tem que fazer as considerações aí finais e em cima, né, vocês ficam à vontade. Eu posso fazer? Claro. Primeiro, agradecer o convite, né, para mim foi, assim, uma conversa, um bate-papo muito bom, né, falas potentes, né, da Ruth e da Raíssa, como é bom a gente discutir aquilo que é importante, né, para a sociedade, aquilo que de fato vai fazer diferença para melhorar, né, as condições, a gente está discutindo o Fundeb, as condições da educação, né. Nesse encerramento, eu queria reforçar tudo o que a Sol falou sobre a importância da participação popular, né? A gente precisa participar, a gente precisa ocupar esses espaços, né? E nessa participação, a gente não pode deixar para trás duas questões que eu considero, assim, fundamentais, que
é olhar para a mídia, porque a mídia pauta, né? Pauta diagnóstico, pauta comportamento, pauta soluções, que nem sempre são as melhores para aqueles que mais precisam, né? Enquanto funcionário público, enquanto aluno de movimento, enquanto sujeito, né, a gente precisa construir e defender uma sociedade menos autoritária, uma sociedade mais igual, né? Então, olhar para a mídia é fundamental, né? Outra questão é que a gente se atente ao controle do parlamento, né? O parlamento está tentando controlar tudo, né? E esse controle tá visível, está claro que ele não está atendendo quais são as reais demandas da sociedade, né? Então, a gente precisa se atentar e precisa discutir, né? Eu enchi a caixa de mensagem de um senador, ele me bloqueou. Eu fiz outro e-mail, entendeu? Fiz outro e-mail. Então, assim, a gente não pode desistir. A gente tem que insistir, né? Resistir, a palavra certa, resistir, né? E defender a escola pública, né? A gente tem que desconstruir, né? A demonização que fizeram do serviço público, né? Do gasto público, do servidor público, não, né? Como eu já falei, e eu não canso de falar, se a escola pública tiver as condições, tiver os recursos necessários, ela dá de 10 a 0, né, a muitas escolas privadas. Então, a gente precisa defender, sim, né, a melhoria dos recursos. O Fundeb, ele é um dos principais instrumentos, né, mecanismos que garante uma distribuição mais justa dos recursos. Então, a gente precisa defender, mas defender um Fundeb em que o dinheiro público seja para a escola pública. Então, é isso. Eu agradeço a participação. Foi muito gostoso o papo, né? Muito bom. Agradeço quem ficou com a gente, né? Quem acompanhou. Foi um prazer estar com a Ruth, com a Raissa, com a Sol, né? E, com certeza, teremos outras oportunidades para discutir educação. Obrigada, viu? Gratidão. Linda. Nossa, eu não estava conseguindo ligar o microfone. Mas, primeiro, agradecer demais ao convite, né, a todo mundo da Resistência Socialista de São Paulo, que foi a turma que me convidou para participar através da SOL. Dizer que eu aprendi muito aqui. Nossa, aprendi pra caramba. Eu tenho uma folha inteira de anotações, né, que depois eu vou dar uma revisada. Foi um prazer, Adriana, te ouvir. Muito nessa perspectiva da gestão, como eu já falei, foi importantíssimo, né, para a gente que está nos movimentos sociais, ouvir, discutir também a gestão é extremamente importante, até para incidir melhor na discussão, etc. A Ruth trouxe muitos elementos para a gente aqui, eu acho que a gente vai dormir pensando ainda, né, porque são questões sérias, né, que tem a ver com a nossa vida, mas que, através disso, a gente não conseguiu só refletir, mas trazer encaminhamentos também, né, e dizer que a gente está na luta, né? Dizer que a gente está disposto, né, cada vez mais. Acho que quanto mais aperta, né, esse processo antidemocrático que a gente vive, mais a gente tem posição para lutar pela democracia do povo, né? Então, fazer isso continuamente. Assim como a gente fez uma defesa do Fundeb para que ele fosse aprovado, pela regulamentação dele e para que ele seja, de fato, público, né? Porque ele nasceu para isso e, como várias coisas já aconteceram no Brasil, de rasgar a Constituição, se não fosse público, mais uma vez nós rasgaríamos a Constituição brasileira, né? Então, fazer o contrário de tudo isso que aqueles que estão lá em cima querem. Nós queremos defender a vida do povo, né? A vida da classe trabalhadora e de tudo que abrange isso, porque é o que vai fazer a gente respirar, né? E, Sol, fica firme, né, nas lives aqui, no Esperançar. A gente precisa, né, desses momentos. Eu já até, você falou no início
antes de a gente entrar no ar, que teria uma próxima, e eu quero ver a próxima, que muito me interessa, né? E aí a gente ir sendo público uma da outra também, isso é muito importante, vai incentivando a gente, né, a não desistir dos espaços. Mas obrigada a todo mundo que participou aí nos comentários, ouviu a gente. Muita gratidão. Hoje nós respiramos com uma vitória, né, mas a luta ela continua, né, e ela vai continuar. Ano que vem outros desafios nos esperam, né, e a gente vai estar firme para resistir. Obrigado, Sol. Obrigado, meninas. Raíssa, eu sinto muito te informar, mas não precisa esperar o ano que vem, não. Com esse governo, daqui a pouquinho já tem alguma coisa que a gente vai se mobilizar. Não, só hoje de manhã, a Secretaria de Juventude já voltou a falar da redução da maioridade penal. Então, tipo, hoje a gente já se prepara, né, que provavelmente isso vai voltar à pauta ano que vem, e a gente precisa fazer uma defesa, né? Assim como o processo de grade na escola não garante segurança, a redução da maioridade penal é um negócio absurdo, né? Defender a vida, né? Defender a vida da nossa juventude, que é isso que a gente quer, viver mesmo. Não, e eu acredito que o próximo Esperançar vai ser, né, daqui 15 dias, vai ser dia 21, onde eu quero discutir a questão da volta às aulas, né, e junto com o Covid, como é que isso fica. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A maneira como eu acredito nas lives, e que é uma troca mesmo, né? Então, ninguém sabe nada e todo mundo sabe um pouco e todo mundo troca. Eu quero dizer que a Ruth, ela deu uma ótima ideia para uma live, né? Então, a live, Ruth, que eu vou ver como que a gente faz, com quem que a gente conversa, eu vou pedir para vocês também darem ideia, seria isso, grade não é segurança. Né, eu acho que você deu um tema bem bacana para nós discutirmos, e assim a gente constrói lives, é assim que eu venho construindo, né? Cada live as pessoas vão dando ideia. Então, grade não é só segurança, então, com certeza, vai ser uma live para o próximo ano, porque como é de 15 dias, então seria só no próximo ano. Então, eu vou pedir, inclusive, para vocês ajudarem a pensar quem que nós poderíamos convidar, como é que a gente poderia construir, porque, assim, a minha ideia é que esse programa não seja um programa personalista da Sol, tá? Que seja um programa feito por nós, feito por participação. Então, por exemplo, pode ser que até tenha uma que nem eu faça, entendeu? De repente, a Adriana fala assim, olha, eu quero fazer um Esperançar, a gente já a tia Adriana presente, ou pode ser a Ruth, ou pode ser a Raíssa, pode ser qualquer pessoa. Eu não quero, de verdade, eu estou falando aqui para vocês e falando isso a público. Eu não gostaria que esse aqui tivesse um programa que seja só, mas que seja o Esperançar, e que qualquer pessoa fale assim, olha, eu quero usar esse programa porque já tem o nome, já está aí, então é um espaço que eu gostaria de usar, porque aí fica bem aquilo que eu disse. Aonde nós temos as diferenças, a gente sabe, aonde nos une, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, você já deu o nome de uma live, que é Grade Não é Segurança, para a gente discutir, e que vocês estão convidadas a ajudar a construir essa live, a pensar essa live. Ruth, se você quiser, nessa live, ser você a pessoa que apresente ela. Então, assim, é uma construção coletiva e nós precisamos disso, né? Não, estou com nomes aqui para te sugerir já, se você quiser. Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, não pode ser apenas de camiseta, ela tem que ser na prática, né? Então, fica aí o convite, você também, a Adriana e a Raíssa, ajudar a pensar, e o Alexandre Félix, que foi do Policiais Antifascista, né, ele falou, Ruth, que fala importante, né, então a gente vai pensando isso juntos, e juntas, né, com todo mundo, porque nós temos que ocupar os espaços, né, nós temos que ocupar os espaços, todos, os fóruns, os conselhos, as comunidades, as portas das ditas religiões que ensinam a prosperidade, que é só isso que algumas religiões estão pregando, que é a ideologia da prosperidade. Então, nós temos que ocupar. E as redes sociais é um espaço que nós, progressistas da esquerda, socialistas,
temos que ocupar e saber ocupar bem ocupado. Então, fica aí o convite para vocês, se vocês quiserem ocupar o espaço de Esperançar, o convite está pronto. O programa não é meu, o programa é nosso, tá bom, meninas? Então, fica aí a minha gratidão. Se vocês me permitirem, eu passo um telefone de uma para outra também, que eu acho que é legal, se vocês permitirem, para fazer essa troca, para que não acabe a live e vocês não saibam mais aonde vocês estão, tá bom? Então, só vou fechar aqui, e aí vocês só não vão embora, só para a gente se despedir nos bastidores, tudo bem? Então, assim, Alexandre Félix Campo, meu amigo, você é da luta, você é da labuta, eu gosto muito de você, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar. Então, gente, o Esperançar fica para o dia 21 agora, com o tema, com 2 sindicalistas que vão vir falar sobre o ano letivo para 2021 e o Covid. Como é que fica, né? Nós não sabemos, tá? E aí, o próximo, já para o ano que vem, é o tema da Ruth, né, que grade não é segurança. Esse tema vai ser lindo, eu gostei muito, de verdade, tá bom, gente? Então, um beijo para todos, todas e todes, e até o próximo Esperançar. Beijo, gente.